Boa noite, meus irmãos. É bom estar com vocês mais uma vez. E queremos começar esse culto em casa cantando o cântico de número 379. E em seguida vamos cantar o 624. Vamos cantar conosco? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas todo vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão, de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar, quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido os dias passarás. Quantas bênçãos dizem, de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem, seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será forte. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão, de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Cantar conosco também, como já falamos, o hino de número 624. Ele é muito bonito e vai trazer edificação para as nossas vidas. Quão felizes nos correm os dias, quão depressa se esvai nossa dor, quão benditas as sãs alegrias, quando reina no lar nosso amor. Os caminhos pisamos juncados e repletos de ramos em flor, surgem bênção de todos os lados, quando reina no lar nosso amor. Bem tranquilo no pão que fluímos, temos bênção do nosso labor. Em nossa alma cantamos, sorrimos, quando
Boa noite, irmãos. Estamos com vocês nessa noite de quinta-feira. Eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida, como já cantamos 2 lindos cantos especiais, e eu creio que Deus tem algo para a sua vida nesse texto de hoje também. Deus nos preparou o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 até o verso 9. Vamos ao texto. Esse texto fala sobre o chamado de Abrão, e Deus não faz algumas promessas para ele. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquiridos, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor e lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão, dali indo sempre para o Neguebe. Que Deus nos abençoe nessa noite. É interessante esse texto conta a história, ele fala sobre o chamado de Abrão. E eu acredito que muitos de nós temos um chamado. Assim como eu tive o meu chamado para o ministério, onde Deus falou no meu coração, Deus me impulsionou a mim, a minha esposa, e nos colocou diante da sua obra, diante do trabalho dele. Deus também tem um chamado para você também. Cada um de nós temos um chamado específico para algo no reino de Deus, para a obra do Senhor. E com certeza você também tem um chamado. É só você entender o que Deus tem para a sua vida, você se colocar diante dele, você se colocar, abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir a sua vida e aceitar o ID do Senhor, e certamente Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar, você vai caminhar, não segundo a sua vontade, mas sempre segundo a vontade de Deus. O texto fala que Abrão, ele tem um chamado do Senhor. E o texto diz que, e disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Se observarmos um pouco antes, Abrão, ele morava em Ur dos caldeus ali. Ele morava com a sua família. A descendência dele estava ali, os descendentes dele estavam ali, melhor, a sua família estava ali. A família da sua esposa estava ali. Mas Deus, de repente, chega aí diante dele e diz: Abrão, eu tenho um lugar para você. Dá a entender que Deus, ele viu algo especial na vida de Abrão. Deus percebeu que Abrão, ele era alguém diferente. Era um homem de fé, era um homem que temia a Deus. E Deus, a partir daquele momento, ele resolve tomar uma posição. Ele resolve então buscar, através de Abrão, fazer uma nova descendência, fazer um novo grupo de pessoas, um povo que Deus iria então cuidar deles, porque seria um povo então onde viria então Jesus Cristo também. O que me chama a atenção nesse texto são várias questões, mas em especial a fé, a ousadia, a coragem de Abrão e ele atender à voz do Senhor e se colocar à disposição de Deus para ir para o lugar que Deus iria mostrar para ele. Interessante que o texto aqui, a princípio, ele não fala qual lugar que Abrão iria, mas pediu que ele saísse da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e que ele fosse então para o lugar onde Deus iria mostrar para ele. Meus amados, às vezes nós somos difíceis de tomar algumas posições, algumas decisões, porque nós não escutamos, nós nos damos ouvido à voz de Deus. Eu acredito que nesses dias nós precisamos começar a dar ouvidos à voz de Deus.
a entendermos o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é muito melhor do que eu quero para mim, do que os outros querem para mim. Mesmo que isso pareça para nós algo que não vai dar em nada, algo que parece que não vai romper. Mas se é um chamado, se é uma palavra de Deus, nós precisamos parar tudo, ouvir a voz de Deus, atender a voz dele e seguir a voz do Criador. Eu não sei se você está disposto a tomar uma posição assim, a deixar tudo por amor a um Deus o qual você vai seguir. Não sei se você acredita nesse Deus ao ponto de atender a voz dele, onde que deixar o seu lugar, onde que tudo está maravilhoso aos seus olhos e tomar uma posição de sair da zona de conforto. Abraão teria que começar uma nova vida. Todo aquele conforto da sua família ia ser deixado ali. Ele iria então agora começar uma nova família através daquela ao qual Deus ia providenciar para ele. É como se algumas influências, é como se algumas circunstâncias, talvez alguns amigos onde que ele estivesse, talvez ia influenciá-lo em algumas questões. Não querendo dizer que Abraão era influenciável, não. Estou querendo dizer que algumas pessoas, algumas circunstâncias acabam nos afastando de Deus. E às vezes há momentos na minha vida, na sua vida, meu amado, que nós precisamos sairmos do lugar que estamos e atendermos a voz de Deus. Nós precisamos compreender que Deus tem um propósito em nossas vidas, que Deus tem um propósito na sua vida, meu amado. Então você precisa entender isso na sua vida e tomar uma posição assertiva diante de Deus. Abraão, então, o texto fala que Abraão deixou a sua casa, a sua parentela, e que ele foi então para o lugar onde Deus iria mostrar para ele. O verso 4 diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Eu posso observar, nesse texto, ele fala sobre o chamado, ele fala sobre a conversa de Deus com Abraão. E, em primeiro lugar, eu posso observar que Abraão, ele atendeu a voz do Senhor. Para que eu venha ser abençoado, para que Deus venha me usar, para que Deus venha usar você. Você precisa, em primeiro lugar, ouvir a voz do Senhor. Quantas pessoas, às vezes, Deus tem falado, e Deus continua falando, e a pessoa não percebe que é Deus falando na sua vida, no seu coração. É como se a voz de Deus desentoasse nos seus ouvidos, e ele não percebesse, não entendesse, não conseguisse entender, não consegue discernir a voz de Deus, ou de outras pessoas, ou de alguém. Quantas pessoas estão aí, Deus está falando, mostrando, é assim que eu quero, vem até mim. E as pessoas não têm percebido a voz do Senhor. Eu acredito que a sociedade que vivemos hoje, elas estão muito além, ou muito aquém, muito distantes de Deus. É preciso, meus amados, nós começarmos a percebermos a voz de Deus. As circunstâncias têm acontecido muito no nosso mundo. Dias difíceis estamos passando. E eu acredito, meus amados, que dias difíceis ainda virão ainda. Circunstâncias, situações que vão, de uma certa forma, trazer um abalo ao nosso planeta, um abalo à humanidade. Mas não pode abalar a sua fé, porque você acredita em Deus. Deus precisa ser a primazia da sua vida. Você precisa largar tudo e depositar a sua confiança tão somente em Deus. Porque Deus sabe e Deus quer o melhor para a sua vida. Assim como Deus tinha um propósito na vida de Abraão, e Deus fez um chamado para Abraão, Deus também tem um propósito na sua vida. Basta você perceber, basta você ouvir, basta você dar uma atenção para Deus. E você vai perceber com exatidão que Deus tem sussurrado, falado na sua vida. E quando você ouvir a voz do Senhor, toma uma ação, assim como Abraão tomou uma ação também. O versículo 4 diz que ele partiu. Ele não somente ouviu, mas ele partiu e teve uma ação. Esse é o segundo lugar que eu posso aprender com Abraão.
Ele não somente ouviu, não somente teve fé, mas ele também então partiu. Ele teve uma ação em sua vida. Então, quando Deus falar no seu coração, você perceber a voz de Deus na sua vida, então dá atenção e tome uma ação segundo a voz de Deus para a sua vida. O texto fala aqui que Abrão ele levou seu sobrinho, pegou sua esposa Ló e foi. Havia pessoas que foram agregadas, que foram acrescentadas ali, e ele então partiu para a terra que Deus tinha prometido dar a ele. E ele foi. O verso 6 diz que atravessou Abrão a terra de Siquém até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Interessante que a terra que Deus tinha dado para Abrão, havia pessoas ali dentro. Mas mesmo assim, se você conhece a história, mas vamos observar o desencadear da história lá na frente, vamos observar então que a descendência de Abrão, ela cresceu. E muito tempo à frente, nós vamos observar então que eles voltam para essa terra e possuem essa terra que hoje é a terra de Israel. Uma terra dada por Deus. Voltando ao nosso texto aqui. Abrão, ele atendeu a voz do Senhor. Ele teve uma ação. Ele acreditou nas promessas de Deus. Porque ele sabia que o que Deus tinha para ele era muito melhor. Ele deixou tudo para trás. E foi então ouvir a voz do Senhor. O texto não fala aqui, mas certamente algumas pessoas não entenderam essa saída de Abrão. Essa posição que ele tomou. Distanciamento da sua família ali. Talvez muitas pessoas também não vão entender quando você tomar uma posição diante de Deus. E muitas vezes as pessoas tomam a posição de fazer a obra do Senhor. Nós temos alguns missionários na nossa igreja que tomaram a posição de ir para um campo missionário. Alguns foram para bases missionárias, que são os nossos missionários José Carlos e a Ilka. Nós temos a nossa irmã Eni também numa base, que estão ali preparando, auxiliando pessoas também para poder então ir para as nações. Nós temos a família Pinheiro, que hoje está na Índia. Tá? E mesmo a pandemia na Índia, eles estão lá. E eu recebo relatório deles, dizendo o que Deus tem feito na vida deles, o que eles irão fazer na vida das pessoas que ali estão. Pessoas tomaram uma posição que muitas vezes nós como famílias que ficamos aqui não entendemos que grande amor é esse que acontece com essas pessoas que estão dispostas a deixar tudo para ir e ouvir a voz do Senhor. Talvez, meu amado, minha amada, você não precise sair. Mas Deus pode estar falando no seu coração, na sua vida, que esse lugar aqui, aonde você está, esse é o celeiro que Deus preparou para que você então pudesse anunciar a pessoa de Cristo Jesus, anunciar a Deus. O ato de Abraão sair daquele lugar, ir para uma outra terra, ele ia testemunhar de Deus, das feituras de Deus sobre a sua vida. Pessoas iam perceber então que Deus era com Abraão e que ele era uma pessoa diferente. O texto continua dizendo que, já no versículo 7, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus disse: olha, Abrão, olha aqui, esse é o lugar que eu darei para você e para sua descendência. E a primeira ação de Abrão aqui foi cultuar a Deus. Ele ergueu um altar ao Senhor. E não sei se você, quando recebe algo do Senhor, e você ouve a voz do Senhor, e você vai, e você está ali com Deus, se você toma a posição de gratidão ao nosso Deus. Os nossos pais, aqueles que foram os nossos inspiradores da nossa fé, o seu pai mesmo de sangue, a sua mãe mesmo de sangue. Quando você observa para ele a fé que eles têm em Cristo Jesus, a posição que eles tomavam, o zelo, o cuidado que eles têm. Pessoas que ouvem a voz do Senhor, que perceberam que Deus falava para eles, tomaram decisões e posições. E são pessoas ainda hoje fiéis ao nosso Deus, fiéis ao nosso Senhor. Abrão é um exemplo de um homem de fé, de um homem que obedece, de um homem que está disposto a fazer a vontade do Senhor. Abrão, pela fé, ele tomou então a posição de ir aonde Deus tinha determinado que ele fosse. E ele foi. Ele viu a voz de Deus, ele viu a terra. Deus disse: esse é o lugar que eu te dou e eu vou abençoar a sua família também. O texto fala então que Abrão, nesse lugar, ele adorou ao Senhor. Ele levantou um culto, ele prestou um culto ao nosso Deus. Ele glorificou a Deus pelo que Deus é. Interessante que Abrão, ele passando ali, ele foi para o Monte Oriente
melhor, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e a cidade de Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E o texto fala, versículo 9, finalizando aqui, diz que depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Indo sempre ao lugar da restauração, o lugar da bênção, o lugar que simboliza renovação. O Neguebe era um lugar desértico, já falamos em cultos anteriores sobre isso aqui. Era um lugar que não chovia, mas de repente aquelas águas vinham sobre aquele leitos secos e cobriam um lugar que dava futuramente uma vegetação bonita. Era como se fosse o deserto sendo transformado. Abrão era um homem que estava disposto a ouvir a voz de Deus. Ele entendia que Deus poderia transformar toda e qualquer circunstância e situação em bênção e alegria. Transformar um deserto seco em lugar saudável, de águas boas, para tratar do gado e saciar a sua sede. Assim, meu amado, minha amada, se nesta noite que você está me ouvindo, você sente um deserto, você se sente só, você se sente desamparado ou desamparada, saiba que Deus é com você. Se você tem feito aquilo que Deus pediu que você o fizesse, continue com esse Deus maravilhoso, porque Ele não deixou você e nem deixará você. Ele sempre será com a sua vida. Basta você continuar crendo, que porque Ele é esse Deus maravilhoso que não vai te deixar, não vai te abandonar por nada, meus amados. Você precisa entender que mesmo em meio às tribulações, em meio às dificuldades, as provações, Deus nunca vai te deixar. Ele nunca te desamparará você. Talvez o caos acontece na sua vida, na sua família, no seu trabalho, mas Deus é com você. Deus ainda é e sempre vai ser a nossa esperança. Ele é a nossa confiança. Ele é quem você precisa confiar nele, porque Ele é o Deus maravilhoso, que vai tirar você de toda angústia, de todo perigo e de todo mal. Talvez você na família está alguém enfermo, talvez pela Covid-19, ou uma outra enfermidade. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é o consolo. Ele é aquele que te abraça, onde ninguém pode te abraçar. Deus é aquele que te abraça, que dá um afago, que dá um consolo, que dá uma palavra para você. Confie em Deus, espere no Senhor, porque certamente Ele abençoará a sua vida. Acima de tudo, meus amados, precisamos entender que embora é maravilhoso estarmos nessa maravilha de Deus, que é a nossa terra aqui, nós somos cidadãos dos céus. Haverá um dia que Deus levará você para a eternidade, onde não haverá choro, não haverá lágrimas e nem ranger de dentes. Haverá bonança, alegria. É o lugar que Deus tem preparado para aqueles que estão nele. Se você ainda não tomou uma posição diante de Deus, você precisa tomar essa posição diante dele, em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a única solução para o homem pecador. Jesus Cristo é a única solução para aquele que necessita de salvação. Talvez você que tem distanciado, afastado dos caminhos do Senhor, você precisa retornar. São dias de reflexões. São dias que você precisa entender que Deus é o Senhor da sua vida e que Ele vai continuar sendo o Senhor da sua vida. Se você tem feito algo de errado, é o momento de você então largar tudo de errado e voltar a fazer o que é certo. Volte para os caminhos do Senhor, se reconcilie com Deus, reconcilie com sua família, reconcilie com o seu Senhor, porque Ele está aqui presente para ouvir o seu clamor, ouvir a sua voz, para que você possa voltar para a terra da promessa, para o lugar que Deus quer que você fique, para que você venha ser bênção onde você está, porque Deus colocou você ali no nome de Cristo Jesus. Meus amados, que Deus abençoe vocês. Eu quero orar pela sua vida. Se onde você estiver, se você quiser fechar os seus olhos, feche. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos orar comigo. Pai, nessa noite, eu apresento essa vida que está me ouvindo. Eu quero levantar um clamor sobre ele e sobre ela aqui agora. Esse que necessita de salvação, conceda salvação. Esse que precisa retornar à tua casa, meu Pai, retornar a Deus, que ele venha reconciliar-se com o Senhor também em nome de Jesus.
ou essa família enlutada, ou essa família, meu Pai, que está passando por provações, por dificuldades, que estão buscando uma cura na família, Pai, venha conceder em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, acreditamos que Tu és o Deus da promessa. Tu és o Deus, o Pai de amor, que está tudo assim, que Tu estás acima de todas as coisas. Enfermidades, potestades, demônios, circunstâncias, situações. Tu és o Deus maravilhoso. Nós clamamos em nome de Cristo Jesus, o nome que foi dado acima de todos os nomes, ó Pai. Que tudo tem que se curvar diante dele. Eu clamo por essa vida aqui, agora, que está me ouvindo. Venha resolver a sua questão. Se é saúde física, ó Pai, cure ele. Se é sobre a sua família, cure essa família. Se é sobre uma determinada pessoa, venha curar, ó Pai. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Eu confio em Ti. É a minha esperança, a minha fé é nesse Senhor maravilhoso, ó Pai. Muito obrigado. Venha continuar conosco ainda essa semana, ainda essa noite, e venha confortar os nossos corações, tudo isso segundo a vontade de Deus. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, seja como Abraão. Se Deus chamou você, vai. Tenha fé. Erga um altar diante do Senhor. E seja você, com certeza, uma bênção, em nome de Jesus. Muito obrigado. No domingo, às 18 horas, nós teremos nosso link do nosso culto. Vai ser uma bênção, com certeza, em nome de Jesus Cristo. E esteja nas redes sociais da igreja. Estaremos no Instagram, no sábado, às 20 horas e 30 minutos. E certamente vai ser um momento de bênção também. Eu conto com você. Vamos conosco. Vamos receber a palavra de Deus pelas redes sociais. Vamos deixar que esse isolamento social não se torne um isolamento entre irmãos, entre igreja. Mas convido você a estar conosco. Então, no domingo, às 20 horas, às 6 horas da tarde, né? Às 18 horas, e também no sábado, às 20h30, no Instagram da Igreja Cristã Evangélica da Cidade de Jardim. Deus abençoe, muito obrigado.